Agora a gente vai para um assunto tão legal. Ele está aqui mais uma vez. Estávamos com saudades, sempre papos assim que a gente pode conversar e ir além daquilo que é a nossa ideia como pauta. Vou cumprimentar a doutora André Weinert, nutrólogo. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, tudo bem? Oi, tudo bem. Esse assunto é um assunto que eu acho que para muita gente que Bem acompanha o programa... né? Bem pertinente para esse momento que a gente está vivendo, as meninas fazendo algumas besteiras. A gente vai falar de compulsão alimentar e vamos entender, porque pediram. Muita gente falou, Carol, poxa vida, nessa época do ano, no frio a gente quer comer mais. É possível, então, uma pessoa ter um descontrole no inverno e a gente considerar uma compulsão alimentar? Olha, a gente tem que diferenciar bem alguns descontroles alimentares por conta do frio. No frio a gente tem umas necessidades diferentes. Comer algumas coisas diferentes até para aquecer mais nosso corpo. A gente busca alimentos um pouco mais quentes, mais pesados, né? Mas não necessariamente, às vezes, você querer comer um chocolate, querer comer uma coisa mais calórica, mais gordurosa, seja uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar não está relacionado porque é inverno, porque é verão, porque não é sazonal, né? A compulsão alimentar é um distúrbio, um descontrole alimentar que atinge, infelizmente, praticamente, se eu não te salvo engano, mais de 70% da população. Uau! Né? Que quem já ou teve ou tem algum tipo de compulsão alimentar, né, de graus variados, de maneiras variadas, com quadros variados, né? Então, mas o importante hoje está muito frio, essa semana está muito fria. Muito, né? frio, muito E é normal, metabolicamente falando, normal que a gente vai buscar alimentos diferentes no verão. Hoje, dificilmente você vai querer comer alguma coisa mais fria, uma salada, assim, tupi de salada, picolé, alguma coisa mais refrescante, sucos, né, de frutas. Então, a gente vai buscar uma bebida mais quente, vai buscar uma sopa, vai buscar um alimento mais pesado, que vai nos trazer uma sensação mais de saciedade, que vai deixar, vai como se fosse espantar o frio, entre aspas. Agora, isso não seria compulsão. Compulsão seria que uma compulsão, na verdade, se a gente for classificar a compulsão, é um descontrole que as pessoas apresentam de comer de forma descontrolada, né? Geralmente por horas, por 1 hora, 2 horas, e muitas vezes elas não conseguem parar de comer, elas não percebem que elas estão comendo, muitas vezes até a hora que elas comem, elas não sabem que elas comeram, e elas comem pelo próprio nome já diz, de forma compulsiva, né? Isso caracteriza o quadro, compulsão. Quadro compulsivo, isso, um quadro de compulsão alimentar, né? Geralmente, é o que eu brinco muito com os pacientes, né? E a gente nunca tem compulsão por brócolis, por aipo, por rabanete. A compulsão é por fritura, por doce, principalmente por carboidrato, né? Dificilmente a pessoa vai ter uma compulsão por proteína. Ah, é? Né? Comer tipo carne... sem parar o frango, sem parar... Geralmente por carboidrato. Aí eu vou tentar aqui, a gente vai conversando, né? Que nem você falou, a gente vai dar umas viajadas de volta, que eu acho que é o legal de tentar mostrar os motivos que podem levar a pessoa a ter compulsão. Você pode se encaixar muitas vezes num quadro que pode ser um quadro compulsivo, muitas vezes sem perceber, né? Então, e por que esse quadro, como a gente pode tratar? Como que a medicina tradicional encara esse quadro? Como que a gente pode fazer tratamento, até como uma parte na prática ortomolecular que eu gosto bastante, que eu trabalho com essa parte, encara isso e trata isso também. E você trouxe alimentos que podem ajudar, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Isso. Antes, já que a gente está falando aí de compulsão alimentar, de neurotransmissores, que a gente vai explicar um pouquinho o que acontece, eu queria colocar um vídeo para vocês acompanharem. A gente foi conversar com o queridíssimo Dr. Paulo Porto de Mello, que é neurocirurgião e que, na visão de um neuro, como é que a gente encara, então, esse lance da compulsão alimentar. Tá no ponto, Fu? Vamos lá, olha lá. Do ponto de vista neurológico, o cérebro ele trabalha com os transtornos compulsivos da mesma forma que ele trabalha com dependência química a drogas. Então, o circuito cerebral envolvido é o circuito que a gente chama córtico basal e límbico, que é o mesmo circuito que trabalha com as recompensas. Então, ao ingerir alimentos, principalmente gordurosos ou alimentos ricos em açúcar, principalmente açúcar refinado, o indivíduo ele tem uma grande liberação de um neurotransmissor que se chama dopamina. E a dopamina ela estimula o cérebro e dá uma grande sensação de prazer. Então o indivíduo vai lá e come uma grande barra de chocolate e tem um prazer imenso, que ajuda ele a superar alguma situação difícil, por exemplo, naquele momento. A grande questão é que o cérebro ele é um órgão inteligente, ele tenta balancear isso.
Então, se ele é inundado por dopamina, ele tenta diminuir os receptores de dopamina, porque ele teve uma sobrecarga de dopamina. Isso faz com que da próxima vez que o indivíduo ingerir aquela quantidade, ele não vai mais ter a mesma percepção porque ele tem menos receptores. Consequentemente, se ele quer ter a mesma sensação, ele vai precisar ingerir uma quantidade maior para conseguir liberar e ter a mesma sensação. E isso acaba virando uma bola de neve. Cada vez ele vai precisar ingerir mais porque tem menos receptor. Por outro lado, se ele parar de ingerir, como ele tem menos receptor, ele vai ter uma sensação de falta muito maior, que é a tal da abstinência. Igualzinho acontece com álcool, com cocaína, com drogas de abuso de uma forma geral, né? A mensagem final que eu deixo ao telespectador é que a compulsão alimentar, do ponto de vista bioquímico, cerebral, ela não é um bicho de 7 cabeças, não é de difícil tratamento. Ela é uma situação complexa que envolve um tratamento multidisciplinar, porém o cérebro ele possui uma plasticidade enorme. Então, se a gente souber conduzi-lo até o estado onde a gente quer, você vai sair dessa situação. Então, procure profissionais habilitados, que saibam o que fazem, que sejam muito bem formados e aptos a conduzir essa situação, e certamente você vai sair dessa situação em direção à saúde plena. Obrigada, Dr. Paulo, mais uma vez. Super bacana essas informações. Quem quiser segui-lo, gente, vou passar um Insta do Dr. Paulo, que é ppmelo, @ppmelo. Você já encontra muitas informações pelo Instagram e até como chegar até ele. Agora, o que eu queria te perguntar, doutor André, é o seguinte. Ele fez um apanhado geral e você, como nutrólogo, esse trabalho com o neuro é algo importante, né? Isso. Que vocês precisam estar em conjunto. Agora, na parte alimentar, ele citou o lance dos carboidratos e tal. Como é que um nutrólogo consegue modificar a dieta de uma pessoa que tem compulsão alimentar e que muitas vezes em seguida sente essa culpa e a gente sabe que daí isso gera outros distúrbios, até a bulimia e tal. Qual é o primeiro ponto? Por onde a gente começa? O primeiro ponto foi, ele tocou alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto, que é o essencial, é multidisciplinaridade. Tá? Não dá para tratar só com uma pessoa? Não dá para tratar só com uma pessoa. Tem que fazer acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, né? Então, como a gente sempre toca aqui, Carol, qualquer assunto, o nosso corpo ele é uma grande máquina e funciona, nada funciona sozinho. Tudo é ligado uma coisa a outra. E tratar realmente esses distúrbios de compulsão, como ele falou, muitas vezes são quadros que são comparados a vícios em droga, vício em álcool, né? É o vício em comida, né? Mexe com neurotransmissores, que são neurotransmissores. Se quiser até passar uma imagenzinha, pode passar. Vamos colocar a primeira imagem então na tela. Para a gente só dar uma geral, que ele falou de dopamina, que é um neurotransmissor. A gente tem vários neurotransmissores que circulam no nosso cérebro, né? Então, a dopamina, a serotonina, que é o mais famoso que todo mundo conhece, né? Pode passar a segunda fotinha. Bonita, né? Bonita essa foto, né? Então, o nosso cérebro que é o grande centro acho que é um dos maiores X dessa questão, né? Então, só para a gente tentar ilustrar, que ele falou de dopamina, a gente fala de serotonina, adrenalina, noradrenalina, GABA. Existem vários neurotransmissores que circulam, tá? E neurotransmissores, se a gente for pegar grosso modo, são essas substâncias. Aqui é um neurônio, aqui é outro neurônio. Aqui tem uma regiãozinha chamada fenda sináptica, fica entre um neurônio e outro. E os neurotransmissores, eles são responsáveis por levar a informação de um neurônio para o outro. Então, eles levam a informação do neurônio A para o neurônio B e eles ficam circulando nessa região. Pode passar a próxima foto também. Tá. Então, quando há algum problema, de repente, é nessa sinapse. É nessa regiãozinha que acontece, tá? Ou pode acontecer no neurônio aqui ou nessa região. Que não manda um recado que esse indivíduo já está saciado, que esse indivíduo já comeu o suficiente? Não, o que acontece muitas vezes é que esses neurotransmissores, eles são responsáveis por alguns sentimentos que nós temos, né? Então, quando tem equilíbrio desses neurotransmissores no nosso organismo, a gente tem a sensação de bem-estar, nós ficamos bem-humorados, a gente tem fica risonho, pleno, né? A gente tem um equilíbrio do nosso humor, né? Se quiser passar a próxima fotinha, fica bem legal. Imagem, então. Quando ocorre a falta desses neurotransmissores, acontece
exatamente o inverso. Então, se tem falta de algum neurotransmissor, a gente começa a ter essa sensação da falta desse neurotransmissor. Então, quem a gente falou da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor do bem-estar, o neurotransmissor da alegria. Então, a falta... Então, só para ter uma ideia, aqui é um neurônio, aqui é outro neurônio, entre um neurônio e outro, isso, onde ocorre bem aquela outra fotinha, tá? Então, tem o que a gente chama de vesículas sinápticas. Esses são os neurotransmissores, eles saem daqui, abrem essas vesículas e vêm para o próximo. Então isso está diretamente ligado à área emocional. Totalmente. Então, tipo assim, a pessoa está com uma depressão, né, que vem aí evoluindo, crescendo. Certamente ela pode ter uma compulsão alimentar por esse sentimento e essa falta de, né, aquela angústia muito grande, a falta de se sentir o quê? Que tá tudo bem, né? Sim. Porque a depressão também causa aquele altos e baixos que você não sabe o que fazer, tem síndrome do pânico, então tá tudo ligado? Sim, tanto que as medicações, as fluoxetinas, as sertralinas, sibutraminas, mesmo os benzodiazepínicos que é para dormir, os antidepressivos, eles têm ação aqui, eles têm ação nesses neurotransmissores. Entendi. Eles agem aqui, eles tentam de alguma maneira ou bloquear, ou ativar, ou inibir alguns certos tipos de neurotransmissores para estabilizar o nosso humor. Entendi. Então, a grande sacada foi exatamente o que ele falou. É sensibilizar esses neurotransmissores, a gente tentar equilibrar esses neurotransmissores, né? E isso tem que ser feito com medicamento, doutor André? Ou existem casos que o paciente consegue se recuperar somente mudando a alimentação e talvez, até passa pela cabeça, tendo uma consciência do quadro que ele está passando? Primeiro passo, ter consciência do quadro, procurar ajuda profissional. Tratar os problemas de base, os problemas psicológicos, acompanhamento com o psicólogo. Dá para se tratar, às vezes a gente consegue tratar só com alimentação, mas muitas vezes o problema de base ele é muito mais, ele é muito maior do que o que a gente imagina. É muito difícil. E o paciente dificilmente consegue controlar só com alimentação. Entendi. Então a gente pode, claro, a alimentação é super importante. Se você fizer um tratamento e não conseguir equilibrar a sua dieta, você não consegue melhorar. Por quê? Porque dentro de alguns alimentos, a gente tem propriedades dentro desses alimentos que trabalham exatamente estimulando ou inibindo alguns desses neurotransmissores. A compulsão também está ligada à relação que ele falou de índice glicêmico, açúcar. Por que a gente tem muita vontade de açúcar? Porque a compulsão também está ligada à liberação de insulina. Então, a gente libera insulina depois quando come esse açúcar. Então, a insulina tem uma ação nessa região também cerebral, ela tem uma ação secundária. E aí, quando cai esse nível de açúcar, a gente tem vontade de comer de novo. Então, a gente entra nesse ciclo de compulsão pelo carboidrato. Então, a gente quer comer açúcar simples, a gente tem essa vontade Macarrão. Gente, prato de massa. Final de semana eu dei minha jacadinha, né? Dia dos namorados, merecida, né? E aí, você falando disso, assim, pensando, né? Eu gosto de guardar para esses momentos, eu dou super valor para quando eu jaco mesmo, né? Porque eu sei que vão ser poucas vezes, então eu dou valor. Quando você está ali mastigando, que você vê aquele prato delicioso, de repente um macarrão com muito molho, eu gosto, né? E você está mastigando, você sente sabor, muito sabor. Você fala, nossa, mas esse sabor está muito... Nossa, mas que delícia, mas que delícia. Mal a gente sabe, então, que só de estar saboreando, já estão sendo liberados todos esses neurotransmissores. Ao mesmo tempo. Então, assim, começa até na parte da mastigação, de olhar e de... pôr na boca. Carol, muito simples. Propaganda de chocolate. Quando a propaganda de chocolate é sempre uma pessoa que come chocolate e cai num colchão azul, que a pessoa parece que vai para o céu e volta. Entendi, está remetendo essa sensação. Por isso que muitas vezes quando as pessoas que estão assistindo vão se identificar, às vezes come chocolate, é aquela sensação de prazer, aquela sensação prazerosa. Porque você está trabalhando os neurotransmissores. Impressionante. Né? Por mais que você tenha, então, muitas vezes, a sua parte metabólica muito bem condicionada, que mais que você tenha toda a sua parte estrutural, atividade física, descanso, mas se você emocionalmente ainda não está numa linha legal, pode ser que você comece a falhar na parte alimentar mais cedo ou mais tarde. Entendi. Com dietas restritivas, principalmente. Então, você restringe muito, você come. E é um gatilho, Carol. Você pode ver, muita gente fala assim, olha, eu tô 5 meses sem comer chocolate. Comer um quadradinho, parece que quer comer 5 quilos de chocolate. Não, e a cor, e o cheiro, e tudo isso instiga, né? Mas vamos colocar a perguntinha do público, que já chegaram várias. Daqui a pouquinho, como a gente está falando do tratamento, é multidisciplinar, a gente vai ouvir também uma psicóloga, a gente vai ouvir conselhos muito legais. Vamos lá, perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente? Camila, obrigada, um beijo pra você. Por que pessoas que fazem dieta têm mais possibilidade, então, de ter
Compulsão alimentar era justamente isso. Conversa aqui com o doutor André, a gente deixou uma pergunta bacana, que era exatamente o assunto que a gente ia entrar. Olha lá, pergunta da Camila. Por que as pessoas, então, que fazem dieta, têm mais possibilidade de ter compulsão alimentar? Vai mexer com esses neurotransmissores, de certa forma? Vai mexer totalmente. Agora, hora viagem. Agora, hora viagem. Vamos entender, então. Tá. Então, assim, primeiro que quem faz dieta restritiva, eu não estamos colocando aqui uma dieta específica, tá? Se você faz da sua cabeça e resolve restringir um monte de coisa, você vai deixar de ingerir uma série de nutrientes. Não vamos esquecer que para a gente formar neurotransmissor, a gente precisa de nutrientes. Por exemplo, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de vitamina B6, a gente precisa de vitamina B9. Entendi. Então, você já começa a tirar por aí, tá? Então você já restringe, então você já tem o déficit de fabricação de neurotransmissor. Entendi. Então, a chance muito maior, além daquilo que o Dr. Paulo falou, de você ter o problema de ter aquele gatilho. Você come, aí você quer comer mais, cada vez mais, a compulsão vai aumentando, porque você muitas vezes fez uma restrição alimentar muito severa. Tá? E aí falta nutrientes também para formar esses neurônios. Porque, Carol, não adianta só a gente ofertar, muitas vezes, achar que neurotransmissor nasce do nada. A gente forma neurotransmissor. Nosso corpo forma neurotransmissor. Então, se você tem uma dieta pobre, algum certo tipo de aminoácidos, por exemplo, para formar serotonina, você precisa do triptofano. Triptofano tem no arroz, tem na banana, tem outros nutrientes, outros alimentos que tem triptofano, então você precisa no grão de bico. Então, assim, a vitamina B6 tem aqui nas carnes, no atum, tem no milho, né? Então você precisa de alguns nutrientes para formar neurotransmissor. Isso já é um princípio de tratamento. Já vamos falar da parte nutrológica, né? Então, que acho que é o maior foco, tirando a parte medicamentosa. Então, você precisa ter uma alimentação balanceada para você ter a formação de neurotransmissor. Pessoas que fazem dietas muito restritas também geralmente deixam de comer fibras. Aí vamos pensar numa coisa. O que tem a ver a fibra com o neurotransmissor? O quê? Fibra, ela ajuda na manutenção da integridade da mucosa do intestino, da população intestinal, das bactérias intestinais, da flora intestinal boa. Tá. Só para você ter uma ideia, vamos falar da serotonina, que é o que o pessoal mais conhece, que dá aquela vontade de comer doce, mulheres ficam deprimidas, principalmente. E aí libera serotonina quando come. É isso, libera um monte de serotonina. Praticamente 80% da serotonina que a gente produz no nosso organismo é produzida no nosso intestino. Então, se você tem uma dieta pobre em fibra, se você não regula muito bem seu pH intestinal, se você não cuida do seu intestino, você vai produzir menos serotonina. Produzindo menos serotonina, vai ter menos serotonina no cérebro. Se você tem, você vai começar a ter compulsão. Entendi. Outra viagem, serotonina. Precisa de fibra, então. Precisa de fibra. Serotonina, ela é precursora de melatonina. Melatonina é aquele hormônio... Aquele do soninho, gente. Doutora Andressa veio contar. E quem não dorme bem, acorda cansado. Se acorda cansado, fica estressado. Se fica estressado, vai comer mais. Então, olha quanta coisa. É isso que eu falo. Não é só ter ou não ter, tomar medicação ou não tomar. Tomar medicação, os inibidores de recaptação, que a gente ouve falar das fluoxetinas, sertralinas, sibutramina e outras drogas, são super importantes para o tratamento, mas não só isso. A gente tem que colocar na mesa esses precursores, tem que ajudar nosso corpo a formar. Entendi. E de qualquer maneira, assim, ter uma alimentação balanceada é saudável para todas as pessoas. Sim. Vamos agora ouvir, a gente tem um vídeo que a gente gravou das palavras da queridíssima Josiane Cândido, que é psicóloga, e tem tudo a ver, né? Como a gente disse desde o início, é um tratamento multidisciplinar. Vamos ouvir, olha lá. Existe uma diferença entre você exagerar na comida uma vez ou outra e uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar, existe uma repetição de comportamento, né? Um comportamento que é doentio, ou seja, engloba prazer e dor. Você tem prazer em comer, então tudo gera justificativa para comer. Ah, eu tô feliz, eu vou comer, eu tô triste, eu vou comer, eu briguei com o namorado, eu vou comer, eu comecei a namorar, eu vou comer. E isso acaba gerando um sentimento de culpa muito grande. Essa culpa gera ansiedade, gera angústia e novamente a pessoa volta a comer excessivamente. Então isso gera um círculo vicioso. Por isso que a gente tem que tratar a compulsão alimentar como um vício. E como todo vício, precisa de ajuda especializada para tratamento.
O que seria uma equipe multidisciplinar? Psicólogo, médico e nutricionista. Psicólogo para trabalhar todas as questões emocionais relacionadas à compulsão, o médico para estabilizar a parte bioquímica e o nutricionista para desenvolver um cardápio prazeroso. Porque o que acontece? A pessoa ela tem prazer associado à alimentação, isso desde muito cedo. Existem 2 dicas para tentar lidar com isso, apesar de ser um problema bem difícil e que na maioria das vezes a pessoa não consegue se autoajudar. Eu vou deixar 2 dicas para vocês. Uma é tentar substituir prazeres. Então, ao invés de comer, se você já tem consciência que você está com uma compulsão alimentar, ao invés de você comer, vá fazer outra coisa que te dê prazer. Saia do foco. Então, vá ler um livro, vá ao cinema, pratique um esporte, converse com uma amiga, coisas que te tirem do foco. A outra dica é perceber que existem outras formas de obter aconchego, que não seja através da alimentação excessiva. Se você percebe que está sofrendo, que está difícil lidar com as questões relacionadas à alimentação, procure ajuda especializada. Queridíssima Josi, grandes dicas, um beijo para você. Nossa, é exatamente isso, mude o foco. Né? Fantástica essa mensagem. O telefone da Josiane Cândida é o 5051-5176. 5051-5176. Obrigada. Um beijo para você e excelente mesmo dicas agora. Doutor André, para a gente encerrar, tem que procurar um profissional e sem medo de ser feliz, fazer o tratamento que vai resolver. Tem que procurar uma equipe, tem que procurar a psicóloga, tem que procurar um nutricionista, um nutrólogo. Então, quanto mais gente estiver trabalhando em conjunto e isso muito bem alinhado, você vai ter um resultado muito melhor. O que a nutrologia consegue ajudar a interferir e tem um resultado muito legal, foi isso que eu falei, Carol, é colocar em prática uma alimentação balanceada. Sem esse balanceamento da alimentação, não vai adiantar nem o remédio vai ser muito mais difícil de tratar também. Gente, e tá aí, né? Uma bela aula. Quero agradecer a todos os profissionais, então. Dr. André Weinert, nutrólogo, que esteve ao vivo com a gente. Quem quiser segui-lo é o @André_nutrólogo, @André_nutrólogo. A Josi e Dr. Paulo também, que mandaram aí mensagens. É uma doença multidisciplinar, mas como vocês viram, tem solução e a solução não está muito distante da gente não e de uma vida saudável. Obrigada mais uma vez. Carol. Um beijo para sua esposa e para o bebê, já tem nome, né? Filipe. Ai, que lindo, é o Filipe. Um beijo, obrigada.